Muito boa noite a todas vocês, muito bem-vindas a esse nosso primeiro encontro de empreendedorismo na área terapêutica. Já faz um tempo que eu quero fazer isso, já faz um tempo que eu sinto a necessidade desse movimento, e aí agora acabou dando certo desse momento chegar e acontecer, unindo o útil ao agradável. A gente está fazendo uma formação, e essa formação é para atender, é uma formação profissional, então nada mais certo do que a gente focar em como desenvolver essa parte da nossa profissão, do nosso profissional. Entendendo que a gente não desenvolve só o profissional. Quando a gente faz um curso, né, de terapia, a gente estuda psicanálise, a gente busca uma formação que vai nos tornar um terapeuta, né, um profissional. A gente precisa entender que nessa área a gente não vai ser só profissional, a gente não é só profissional. A gente precisa desenvolver o humano em nós, o ser humano que nós somos, esse ser humano que vai colocar um jaleco ali, né, escrito terapeuta ou escrito psicanalista, e ele vai precisar olhar para outra pessoa. E a gente já sabe, vocês que estudam aqui na Faculdade da Alma, sabe que a gente só consegue enxergar o outro, a gente só consegue ver o outro quando a gente vê a nós mesmos. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem como a gente querer entender o outro, não tem como a gente querer ajudar o outro, não tem como a gente querer, mostrar para o outro um caminho de vida para ele, um caminho de ajuda para ele, se a gente não fez isso antes em nós e por nós, né. Então, essa jornada, ela mais do que trazer para vocês um apoio enorme profissional, porque ela vai trazer, ela também vai olhar para, o pessoal de vocês, para a pessoa de vocês, né, para essa pessoa que vai estar ali enquanto terapeuta diante do paciente, certo? Ah, isso é uma jornada maravilhosa. Então, ó, o que que é isso? Isso é algo que a gente já fazia, eu e Ricardo Leal, a gente conta para vocês. A gente começou a estruturar em 2018 esse processo e foi lindo lá atrás, mas quando começou a formação em psicanálise, a gente precisou escolher entre uma coisa e outra para a gente focar para fazer bem feito, e aí a gente focou na formação. A formação está andando, graças a Deus. Tá linda, tá pronta, tá acabada, né. E ela tá fluindo de maneira linda, não só no Brasil inteirinho, como no mundo, né. Temos aí 10 países onde a faculdade já chegou até agora e vai continuar chegando. Então agora a gente consegue esse tempo para a gente retomar essa parte importante do terapeuta, essa parte extremamente essencial, que é, né, estruturar o nosso trabalho, estruturar o nosso atendimento, a nossa clínica, para que a gente também possa alcançar cada vez mais pessoas, né, cada vez mais vidas. Então é o acelerador de resultados, terapia na prática. Esse Terapia na Prática é o projeto que a gente começou lá em 2018. E aí em 2018 a gente concluiu a estruturação desse projeto, 2019 nós iniciamos com uma primeira turma, que eu já vou mostrar para vocês, umas meninas lindas, né, e ele foi ficando ali, aguardando o momento dele entrar em cena de novo, e esse é o momento. Esse processo vai ser dirigido por mim e por Ricardo Leal, que tem uma bagagem enorme nessa estruturação, né, nesse trabalho. E nós vamos começar pelo grupo gratuito, que é este grupo aqui, que é o que a gente faz aqui. E foi exatamente como a gente começou lá atrás, né, a gente está retomando na mesma forma, no mesmo formato. Então a gente vai começar pelo grupo gratuito. Então a todas vocês, muito bem-vindas ao grupo gratuito de acelerador de resultados, terapia na prática. Esse programa, esse AR aqui, ó, aqui na parte inferior, ele significa acelerador de resultados, tá? Terapia na prática, que é o programa. Um programa de acompanhamento para terapeutas que desejam viver uma carreira de sucesso. E quem não quer, né? E quem não quer, a gente estuda para isso, não é verdade? Né? Primeiro a gente estuda para
curar a nossa vida e depois para ter uma carreira de sucesso. Então, só para trazer clareza para você que está chegando aqui, a gente vai trazer 2 formatos diferentes aqui para vocês. Então a gente vai ter um encontro semanal, onde a gente vai trazer conteúdos para fazer com que vocês consigam ter resultado, para fazer vocês ganharem segurança, para desbloquear obstáculos pessoais, para aumentar as habilidades de terapeutas de vocês e para desenvolver vocês, tá? E tem um segundo momento, que é um acompanhamento individual, que naturalmente não é gratuito. Mas a gente vai trazer conteúdo aqui toda semana e a ideia é a gente não parar mais, e a gente está sempre trazendo, e aí ajudando vocês a ter resultado, 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 tá? Então a ideia é ir sempre ajudando vocês a crescer. E aí a gente vai ter mais umas coisinhas para mostrar para vocês sobre esse processo. E não é porque é gratuito que ele não vai ter muito valor, tá? Vocês aqui são a nossa galera, a nossa família. A gente está aqui e a gente vai dedicar esse tempo, essa energia para realmente ajudar vocês a mudar o que está acontecendo na realidade de vocês e vocês começarem a ter, né, um desempenho, uma segurança, um processo interno muito, muito mais favorável para vocês poderem crescer e viverem da clínica de vocês. Seguindo aqui então, Uhum. esse grupo aqui, ó, foi as primeiras terapeutas a receberem esse atendimento, a receber esse acompanhamento. Olha que coi não parece mascotinhas? Parece toda ovelha nossa, todo novinha, mocinhas. Olha essa daqui, gente, essa carinha nem parece que é formada, né. E é um grupo exclusivo de psicólogas, são todas psicólogas recém-formadas, todas, todas, todas. E aí a gente abriu, eu inicialmente era para atender 3 pessoas, né, mas aí chegou mais uma e ficou 4 meninas, e essas meninas, elas ficaram com a gente do início ao fim do processo, ficou um ano inteirinho ali no acompanhamento com a gente, né, no acompanhamento gratuito. E essa foi a primeira turma. Quando elas concluíram, elas receberam um certificado, né, de um certificado que vocês também vão receber, tá? Eu já explico que certificado que é. E aí elas foram certificadas, elas deram depoimento delas, nos contando como que foi a jornada e como que elas estavam, porque depois de um tempo que eu peguei o depoimento dessas meninas. Então, olha que coisa linda! Tinha acabado de se formar, e aí tinha vindo, né, a pandemia. E essas meninas sedentas para atendimento, outras tentando estabelecer no mercado e não estava conseguindo. E aí eu e Ricardo Leal começamos a atender esse grupo lindo, essas meninas maravilhosas. E aí eu vou colocar agora, só para vocês, 2 minutinhos, tá? Todas elas falando como que foi esse processo para elas, no formato que a gente está aqui, nesse formato de conteúdos gratuitos. Eu me chamo Andressa, tenho 25 anos e sou psicóloga aqui na cidade de Uberlândia. E quando eu conheci a mentoria, eu estava num momento de muita incerteza, de muita insegurança, principalmente por conta do início da pandemia. E com os compartilhamentos, com as dicas da Eliane, com as dicas do Ricardo, com essa minha evolução, eu consegui realmente mergulhar no meu novo nicho e, consequentemente, essa segurança me trouxe uma melhora na clínica, uma melhora no quadro de pacientes, uma melhora nessa prosperidade, né? Justamente porque foi reflexo dessa minha mudança, desse novo eu profissional. Foi maravilhoso. O processo de mentoria me ajudou demais. Hoje eu me considero uma psicóloga muito mais segura, muito mais competente. Hoje eu não sinto mais medo para atender, hoje eu não me sinto mais insegura para atender. O processo de mentoria me ajudou desde de anunciar o meu trabalho, de chamar pacientes, como nos atendimentos em si. Passa rápido que a gente nem percebe e quando a gente vê, a gente já está extremamente capacitado para atender. Meu nome é Tainá, tenho 24 anos, sou psicóloga e gostaria de compartilhar com vocês como foi esse processo de mentoria nesses meses. Bom, o processo de mentoria foi algo muito importante para minha carreira, pois me ajudou bastante a ganhar mais segurança em relação ao meu trabalho. Eu procurava algo que me ajudasse a aperfeiçoar o meu atendimento clínico e que também me ajudasse a adquirir mais conhecimentos, tanto teórico quanto prático, que poderiam melhorar o meu atendimento clínico
o que me ajudou bastante. Aprendi como a divulgar o meu trabalho, que é algo que acho que é muito importante no momento. Foi algo muito enriquecedor para minha carreira, tanto para minha carreira profissional quanto como pessoa. Sou Beatriz. A mentoria da Eliane foi um divisor de águas na minha carreira, né? Então eu tava vindo de uma vertente mais organizacional e querendo muito focar no que eu realmente gosto, né? Que é a psicologia clínica. Então, ter encontrado a Eliane, ter feito parte dessa mentoria, foi assim, de grande valia. Quando eu comecei a mentoria com ela, eu tinha 3 pacientes, né? Hoje em dia, eu tô com a agenda quase fechada. A mentoria dela foi exatamente assim, tudo que eu precisava, no momento que eu precisava. Então, eu só queria agradecer a Eliane, dizer o quanto ela foi importante, né, pra minha carreira, o quanto todo o conhecimento que ela passou fez diferença na minha vida. Muito obrigada, Eliane. Daqui que nasceu a formação em psicanálise clínica, gente, daqui que nasceu. Quando a gente começou com esse trabalho, a gente foi percebendo que haviam muitas lacunas na formação tradicional, muitas lacunas nas formações, né, universitárias, e essas lacunas atrapalhavam demais no atendimento clínico, para que o terapeuta tivesse segurança, soubesse como atuar. Até porque nos cursos tradicionais, a gente não passa por essa jornada que a gente passa aqui na Faculdade da Alma, que é o cura-te a ti mesmo. É passado um conteúdo, é passado uma teoria, é passado uma informação, e aí a pessoa que lute, né? A gente precisou não formar porque eles já estavam formados, né? Mas reformar os terapeutas para eles poderem ter essa capacidade que foi gerada, né? E essa última que falou, eu tirei partes do depoimento dela, mas ela, com essa carinha, você fala, gente, como que essa menina consegue atuar? Ela, quando ela deu esse depoimento, ela já estava com a agenda cheia, para vocês terem uma ideia. E ela fala em outro momento que a agenda dela encheu porque os próprios pacientes que ela atendia indicava ela para outros pacientes, e aí a agenda dela foi enchendo. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque quando você entende como gera resultado, e você gera muito resultado, o resultado a indicação vem, né. E a gente ensinava elas a gerar resultado, passava os protocolos para elas, o que fazer, como fazer com o paciente, o que fazia, mandava de protocolo para casa para o paciente, por aí vai. Acelerando muito o resultado desse paciente e, naturalmente, acelerando o resultado dela como terapeuta para Sim, crescer, para né. ter segurança, né, para saber se posicionar profissionalmente. Então, olha só, essas garotas conseguiram, meninas. Então, vocês todas conseguem, né? Vocês todas são capazes, todas nós somos, basta a gente saber como fazer. Daqui nasceu psicanálise, Faculdade da Alma, porque a gente preencheu todas essas lacunas e falou: agora então, vamos formar terapeuta, porque a gente precisou fazer isso. Então, tá aqui, ó. Aqui atrás tem uma pessoa seguindo esse caminho aqui, ó, iluminado. Eu chego lá. Ele já está numa expectativa boa, eu chego lá. E aqui o grupo gratuito de reuniões semanais, para quem que é então? É para você que está começando sua jornada terapêutica, para quem já atua e deseja alcançar mais resultados na prática clínica, para quem está consolidado e deseja escalar e também para quem ainda está em formação, mas quer se preparar com segurança e direcionamento para o momento da atuação. Então, a pessoa escolheu a área da terapia, a área da psicanálise, ela vai ter um lugar aqui com a gente, porque vai ser contemplado cada momento dessa pessoa. Agora já dá para ver melhor o homem, né? Que não está tão escuro. Tá vendo? Será que eu vou conseguir viver da terapia? Que é o que a gente pensa, né? Ai, seria tão bom se eu pudesse viver da terapia, né? Seria tão bom se eu conseguisse fazer aquela transição de trabalho, seria tão bom. E, gente, tira o seria da frente. Vou viver da minha terapia. Basta a gente querer fazer isso acontecer. E aí, a parte boa disso tudo é que agora a gente vai caminhar juntas nessa jornada. Então, ó, já comece a vislumbrar esse caminho na vida de vocês, esse lugar no atendimento de vocês, vocês vivendo da terapia de vocês podendo fazer a agenda de vocês, podendo estar onde vocês querem estar, podendo trabalhar no dia que vocês querem trabalhar e descansar no dia que vocês querem descansar, né? Então, esse é o caminho. E não é, e às vezes a gente acha que a gente não pode descansar, né? Então tem que se matar de trabalhar. Não,
né? A gente pode descansar sim, a gente merece descansar sim, né? Então vocês vão poder criar uma agenda de atendimento para vocês dentro dessa modalidade, de vocês serem as senhoras, né, do que vocês decidem fazer naquele dia ou não. Aí aqui dá uma olhadinha. O que você busca? Agenda cheia e previsibilidade? Vai respondendo para você. Autoridade e posicionamento? Atendimentos transformadores? Porque são esses atendimentos aqui, ó, que também fecha a sua agenda. Quando um paciente é atendido por você e a vida dele é transformada, ele vai querer que a família inteira dele venha para o atendimento. Ele vai querer até que a empregada da casa venha para o atendimento, porque isso já aconteceu comigo. É organização profissional, liberdade e realização, financeiro favorável e equilibrado. Tudo isso é possível, tá? Tudo isso é possível. O que está rolando? Medo de se lançar na terapia? Dificuldade em se estabelecer na carreira terapêutica? Já está atuando, mas ainda com pouco paciente? Sente insegurança? Dificuldade de se posicionar? Falta de estrutura? Às vezes você quer ir para um atendimento físico, mas não tem estrutura. Tá faltando isso? Sensação de estagnação, você que às vezes já está formada, você olha para a tua vida e você fala: "Ai, parece que não vai para frente, parece que não sai do lugar". Ou você que está em formação e olhando para a tua vida e pensando: "Será que eu vou conseguir sair do lugar que eu estou para ir para o lugar que eu quero estar, que é a clínica, que é a atuação?". Essas perguntas é para a gente pensar, e eu vou dizer para vocês, tem resposta positiva para todas elas, tá? Para todas elas. Importante, que a gente precisa anotar aqui. A jornada, no nosso grupo gratuito, ela tem como objetivo te conduzir até o momento em que você estará pronto para investir financeiramente em estruturar ainda mais a sua carreira profissional de maneira escalável. Então, no grupo, você já vai ter esse direcionamento. Você já vai chegar no momento financeiro muito favorável na sua clínica. Só que vai chegar um momento que você vai querer mais. Mais por quê? Porque você vai estar atendendo um paciente só e você vai perceber que você pode atender grupo. Você vai estar só atendendo na terapia ali particular, você vai descobrir que você pode fazer palestra, que você pode, enfim, expandir os horizontes, né? Então a gente vai para este lugar, tá? Vamos te conduzir até este próximo passo aqui dentro do grupo. Vamos transformar o seu potencial em resultados de verdade. Porque potencial você tem. Por que eu escrevi que potencial você tem? Porque eu sei onde você está se formando. Então eu sei que potencial você tem. Talvez te falta estrutura, né? De como saber fazer na prática. E isso a gente vai dar para você, tá? E outra, a gente sabe a formação que vocês têm e a gente sabe a formação que os profissionais que estão lá fora têm. A mentoria do terapia na prática começou e a gente foi vendo turma após turma, após turma, após turma, no individual, o quanto, independente da instituição que as pessoas faziam a formação delas, ou independente de elas terem 2, 3, 5, 7, 12, 21 cursos e certificados na parede cheia, enquanto elas não conseguiam gerar resultado. E a formação em psicanálise que vocês estão, ou vocês já concluíram, né, é extremamente poderosa. A galera que já se formou, né, tem bastante material novo lá também. Exato. Então, esse movimento aqui, ele é um movimento, ai, espera certificado, tá? Certificação de responsabilidade para participantes ativos no encontros ao vivo semanais. Você pode receber esse certificado e ter esse certificado na tua clínica, pendurada ali no teu espaço de atendimento, como eu estou vendo ali da Dani. Quando a pessoa olhar um certificado de responsabilidade com a prática terapêutica, ele vai dizer: estou no lugar certo, é aqui mesmo que eu quero ficar, né? Então, anualmente, para quem permanece ativo nas reuniões, porque para ter resultado, minha gente, para ter resultado, eu preciso fazer o resultado acontecer. Agora, como que eu quero fazer o resultado acontecer se eu não estou aqui para
aprender como fazer, né? Inclusive, vamos fazer um combinado, gente? Combinado para todo mundo. Para a gente fazer a chamada, a gente vai usar as transcrições aqui da conversa, né, do chat. Então, você chega na sala, manda oi, e aí quando você for se desligar da sala, você manda oi de novo, ou tchau. Porque aí a gente vai pegar o nome e o horário de todo mundo, e aí a gente joga lá na ferramenta e ela, E ela faz a chamada. faz a chamada pra gente, porque a certificação ela, vai ser dada no participante, Exato, né. gente. A certificação ela vai ser dada mediante participação, tá? E é muito legal, é muito importante. E o certificado ele vai te validar como profissional, porque ele vai agregar para você responsabilidade. Olha que bonito o certificado. Esse é o certificado. Certificamos que vocês participaram ativamente neste ano de 2026 da jornada de desenvolvimento profissional e responsabilidade terapêutica, voltado ao fortalecimento da postura ética, humana e profissional na atuação clínica. E aí, dependendo do período de caminhada sua, você pode ter mais do que um pendurado no seu espaço de atendimento. Vocês acharam bonito? Eu amei esse certificado, é lindo, não é? Quanto tempo para certificação? 1 ano? 1 ano. Um ano. Uhum. Então, a gente começou hoje. Então Daqui 1 ano isso, então a 1 ano você vai ter o teu certificado aí com o teu comparecimento sem nenhum custo. No slide anterior ali, a gente falou sobre para quem é, né, para os desafios que cada um está enfrentando. A gente também vai atender, vai ajudar, né, você que está aqui, que você já se formou, você já tem pacientes, mas você quer mais pacientes. Você que está com a carreira consolidada e que você já está fazendo de a gente tem várias etapas, né. Então tem a galera ali que está no começo, está fazendo 1, 2, 3 mil, tem a galera que está, né, atendendo todos os dias, tem gente que tá a gente falou, né, individual com alunos aqui, estavam fazendo 12, 16 mil reais só com a psicanálise, e então, tem vários momentos. E para todos esses momentos, dentro da terapia na prática, a gente tem um acompanhamento para levar você para o próximo nível, para o próximo passo, para levar você mais longe. Inclusive, a gente tem eu não sei se ela vai vir hoje, ela foi convidada ali, não sei se nós fizemos o convite e ela disse que estaria concluindo tem o atendimento e talvez conseguiria vir sim. tem uma mentorada que a gente acompanhou, que a gente ajudou ela a estruturar a clínica e depois cresceu a clínica dela, aí ela começou a ter outros profissionais, aí ela precisou trocar pela terceira vez de lugar, para um lugar maior, e hoje ela tem uma clínica que tem médico, que tem vários profissionais, multidisciplinar ali, e gerando resultado para ela, independente do horário, né, dela de trabalho, de serviço. Então, além de ela ter a agenda cheia, ela também recebe remuneração pelos cooperadores da clínica dela. E a gente acredita que essa é uma jornada que faz muito sentido a gente levar vocês também, porque vocês conseguem crescer e crescer muito, muito Isso mais do que no mesmo, individual, né. Mas exatamente. cada degrau ao seu momento, né. Vamos lá. Ó, respirem fundo que a gente está só começando, gente. E eu pretendo não parar dessa vez, né? Porque eu acho que a gente tem muito mais fôlego agora do que antes e muito mais conhecimento também. Se lá atrás, quando a gente começou, a gente já gerou aquele resultado, imagina agora, né? Ainda mais com vocês que não têm só o processo formativo, vocês têm uma história de vida. Aquelas meninas são lindas, elas estão fazendo um trabalho lindo. Mas fez faculdade particular, pai pagou a faculdade, muito provável que não tenha passado por tantas dificuldades na vida como a gente passou, né, então a gente está na frente. E se elas fizeram tudo aquilo, se conseguiram tudo aquilo, a gente vai muito além, né. Esse é o meu desejo nesse grupo, esse é o meu desejo com vocês, tá? A experiência conta muito, né, a gente sempre fala nisso. Seguiremos com você na realização da sua atuação profissional mais estruturada, com acompanhamento individual e personalizado para tornar sua carreira escalável, tá? Esse passo aqui, ela é para o segundo momento de vocês, quando você já estiver gerando resultados na clínica de vocês, com o financeiro pronto para investir no para potencializar ainda mais os resultados. Então aí vai ser o momento de vocês isso daqui, né? Com estratégia, posicionamento e mais resultados.
Teremos conteúdos práticos e direcionados, suporte e troca com a comunidade, clareza, direção e estratégias, evolução da sua prática e resultados, preparação para um novo nível. Te conduziremos para o seu lugar de realização profissional e pessoal, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que você já esteja gerando resultado, porque eu tenho aqui, ó, a Érica gera um resultado maravilhoso, a Daniela também, a Lilian, que formou há pouco tempo e está arrasando, aí já até trocou de consultório, né, Lilian? Então a gente já tem, a Mariana que também já atende, então a gente já tem pessoas gerando resultados. Aí vocês falam: olha, que bom, uma oportunidade, eu posso aumentar isso, eu posso potencializar isso, né? E aí a gente vai para esse próximo passo, a gente caminha para esse lugar, do potencial à realização. A transformação começa agora, aqui no grupo gratuito, e a gente vai junto. Agora aqui eu vou apresentar para vocês saberem o que vai ter do outro lado desse momento onde vocês vão aprender a gerar resultados dentro do grupo na modalidade gratuita, tá? O que vai ter do outro lado? Do outro lado, na modalidade paga? Isso, na modalidade quando vocês já estiverem financeiramente disponível para entrar nesse outro lado. Então, aqui, ó, nosso acelerador de resultados, terapia na prática, possui dois formatos. Grupo de conteúdos gratuito e certificado, tá? Que é o que nós estamos começando aqui agora. Inclusive, tem pergunta no chat sobre o dia e horário. Na quarta-feira, às 19 horas, tá? O segundo momento é a mentoria individual personalizada para a sua realidade específica para acelerar seus resultados ainda mais, tá? Nessa modalidade é pago. Isso, até porque você vai estar individualmente em uma chamada comigo, uma chamada com Eliane, direto para aumentar a tua capacidade de gerar resultado. Enfim, né, aí a gente vai Isso. ter várias explicações, mas é o nosso tempo, né, e o nosso tempo é escasso, a gente não tem ele infinito, então tem esse aspecto. Então, o programa, ele vai ter como foco identidade do terapeuta, posicionamento e autoridade, captação de pacientes, estruturação da prática clínica, atendimento clínico com segurança, comunicação terapêutica, expansão financeira consciente, equilíbrio emocional do terapeuta, propósito, legado e impacto e clínica escalável, que é o caso, né? Tomara que a Érica consiga entrar, que ela mesma vai contar para vocês, que é o caso dessa nossa mentoranda, a Érica, que começou atendendo, morrendo de medo, super insegura, começou atendendo ali, né, 1 a 1, e depois isso foi expandindo e hoje ela tem uma super clínica, né, estruturada. Vamos então só entender cada um desses pontos. Identidade do terapeuta. Desenvolver segurança interna, clareza de atuação e postura profissional. É essencial para que o terapeuta atue com confiança, autenticidade e equilíbrio, transmitindo segurança aos pacientes e construindo uma carreira alinhada no seu propósito e na transformação de vida. Vocês vão perceber que a gente fala bastante sobre propósito. Por quê, gente? Porque nós estamos aqui para isso. A gente está na vida para isso, para cumprir o nosso propósito. E quando a gente começa a cumprir o nosso propósito, algo acontece dentro de nós. É como se tornasse um motivo, um motivador que não nos para por nada mais. Você quer acordar para fazer isso, você quer dormir para fazer isso, você quer viver para fazer isso. Isso é maravilhoso. Por isso vocês vão ouvir eu falar bastante sobre propósito, porque se a gente não está na vida com propósito, a gente vai ficar cansado, esgotado, acabado, morrendo na vida, não vendo a hora de chegar na sexta-feira porque a gente quer sextar. Então a gente precisa estar na vida com propósito. E como que eu estou na vida com propósito? Quando eu estou servindo. Aí sim a vida faz sentido, né? Então a gente vai encontrar este lugar, a gente vai desenvolver esse olhar ou acender a luz para esse propósito dentro de nós. Posicionamento e autoridade. Desenvolvimento da capacidade de transformar conhecimento, propósito e prática clínica em uma atuação profissional sustentável, ética e próspera. Sim, gente, próspera, tá? O profissional, ele pode prosperar o quanto ele quiser prosperar.
Eu tinha vergonha de receber do paciente quando o paciente pagava para mim a sessão de terapia, e isso mostrou que eu tinha um bloqueio enorme em relação ao dinheiro, uma crença negativa muito grande em relação ao dinheiro, e tudo isso a gente vai trabalhar aqui, tá? Esse desbloqueio do fator financeiro para a gente sim prosperar na nossa carreira, a gente vai olhar para tudo isso. Esse processo ajuda o terapeuta a aprender como se posicionar, comunicar seu valor, atrair pacientes e estruturar sua carreira com equilíbrio emocional, financeiro, com equilíbrio emocional, financeiro e profissional, ampliando o seu impacto na vida das pessoas. A gente vai ouvir a Érica. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite para todo mundo que está aí. Bom, Érica, para mim é é um um prazer prazer estar com vocês. ter você aqui. Você já é assunto nas minhas aulas, quando a gente fala sobre estruturar clínica, carreira e tudo mais, a gente fala de você. Então eu quero que você se apresenta para as meninas, fala quem é você, de onde que você é, e conta um pouquinho pra gente da sua jornada lá atrás, quando você chegou aqui, quando você começou com a gente, e chega até hoje, que a gente quer saber. Gente, boa noite para vocês. Eu sou a Érica. Se eu não me engano, eu acho que eu fiz parte da primeira turma do Terapia na Da Prática. primeira turma paga. Isso mesmo, eu fiz parte Você ficou esperando, lembra? Da primeira turma. Eu comecei a ver os conteúdos da Eliane no Instagram. E aí eu fiquei. Gente, era tão incrível que eu ficava assim. O dia inteiro eu ouvia a Eliane. Aí quando eu ia tomar banho, ela estava em live. Aí eu ficava com o celular no banheiro ouvindo, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando ela lançou Terapia na Prática, eu entrei. E o meu começo foi da seguinte forma: eu venho de uma cidade pequenininha, São Geraldo, fica na zona da Mata Mineira. É uma cidade com, acho que não chega a 15.000 habitantes. Então, para mim, eu tinha, assim, uma dificuldade muito grande, porque eu achava que só por ser de uma cidade pequena, para mim as coisas já seriam mais difíceis. E eu tinha essa crença muito bem fixada dentro de mim. Quando eu comecei no Terapia na Prática, eu tinha, acho que 2 clientes ou 3 clientes, eu não me lembro, que mesmo assim é meu marido que tinha me dado, porque ele já atendia. Aquela fase, aquela época foi uma época muito difícil, a época que nós começamos, porque nós estávamos na pandemia. E, se eu não me engano, né, foi naquele tempo que as coisas fecharam, e era ali que a gente estava começando. E foi muito importante para mim, foi onde eu comecei com os meus primeiros pacientes. A Eliane e o Ricardo foram fundamentais, porque eu tinha muita dificuldade com câmera. Me lembro que o Ricardo uma vez passou uma tarefa pra gente e eu fiquei até tarde no consultório, gravando e regravando. Eu entreguei à meia-noite. Foi, foi assim, no último momento mesmo, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tinha insegurança com a minha clínica, eu tinha insegurança com a minha aparência, eu era a insegurança, né? Em figura de gente. E naquele tempo, eu achava que, por eu ser psicanalista, eu não ia conseguir perpetuar a minha clínica, porque tinham tantos psicólogos, tinham tantos psicanalistas, eu estava começando, eu tinha muito medo de destruir a vida de alguém. Eu sempre pensava nisso, e aquilo me paralisava. Quando nós começamos, como eu disse para vocês, eu não tinha quase paciente nenhum. E durante o processo, os pacientes foram chegando, e conforme os pacientes foram chegando, a gente foi aprendendo técnicas, a gente fazia estudo de caso, e com aquilo ali eu fui absorvendo coisas que eu não tinha conseguido absorver no curso. Eu não fiz o curso com a Eliane. Naquele tempo, a Eliane ainda não tinha o curso de psicanálise. Mas durante o processo, ela foi ensinando para a gente técnicas, ela foi ensinando para a gente como ela agia na clínica dela, como ela faria no nosso lugar. E aquilo foi me dando, assim, uma força muito grande, porque eu vi que eu já não estava mais sozinha. E a questão financeira. Quando eu terminei o Terapia na Prática, eu já tinha, assim, entrada de caixa. Eu já estava tendo alguns pacientes
e eu já estava tendo, assim, uma entrada de caixa Isto é, durante a razoável. própria atuação ali na mentoria, você já foi crescendo, né? Já fui. E sabe o que que era muito legal? O que era muito legal que o paciente vinha e ele gostava e ele indicava. E aí o Ricardo estava ensinando a gente e esses dias até fui mexer aqui nos meus pixels do Meta Ads e eu vi um lá com o nome do Ricardo, que estava perdido lá. E é daquela época, que hoje eu tenho mais, né? Tenho mais contas de anúncio. E o Ricardo ensinando a gente a postar. E aí, quando o paciente vinha, ele vinha por quê? Porque um cliente meu tinha indicado, e aí ele foi lá no Instagram e ele me achou, gostou e veio. Então, antes de terminar a mentoria, eu já tinha uma entrada bacana. E com o valor que eu tinha investido já tinha retornado para mim. E isso foi muito legal, muito gostoso, porque foi, para mim, libertador, porque eu achava que eu não ia conseguir. E quando nós terminamos, eu já tinha o meu consultório. Eu já estava atendendo e hoje eu mantenho atendendo 30 pacientes por semana, no máximo. Eu eu me dei o luxo de trabalhar só na parte da tarde e início da noite. E na segunda-feira eu não trabalho. E era o meu sonho não trabalhar na segunda-feira, porque eu sempre vi as minhas amigas manicures, as cabeleireiras, as lanchonetes. E hoje eu me dou esse luxo, eu não trabalho na segunda-feira. Os outros dias da semana eu pego um pouquinho mais, eu trabalho à tarde e à noite, mas no princípio da noite. Eu atendi agora o meu último paciente, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. E eu consegui fazer isso. Eu comecei num consultório bem pequenininho, que eu aluguei uma kitnet na minha cidade e fiz o meu consultório. Depois que acabou a pandemia e a gente tinha condições de ter um lugarzinho melhor, porque já estava entrando dinheiro, eu aluguei uma casa no centro da cidade, aqui onde eu moro. E nessa casa eu tinha o meu consultório, eu tinha uma recepção bacana, tinha uma sala para o meu marido trabalhar, porque ele trabalha com vendas na internet, e tinha uma salinha sobrando. Nessa salinha sobrando, eu coloquei um psiquiatra para trabalhar comigo. Porque muitas pessoas que vinham, às vezes eram pessoas que necessitavam de algo a mais. E aí eu encaminhava para esse psiquiatra. Foi muito interessante, porque ele estava começando a atender particular, psiquiatria, e a esposa dele era minha dentista. E aí o que que aconteceu? Ela mandou a secretária dela falar comigo: "Olha, ele está querendo atender, ela não tem um espaço lá". Eu falei: "Ai, meu Deus". E aí, além de eu ganhar dos meus pacientes, eu comecei também a ganhar uma porcentagem em cima do psiquiatra, daquilo que ele fazia. Montou-se uma parceria. Desde aquela época, hoje eu trabalho com psiquiatra. Eu tenho a minha clínica e eu tenho, hoje já não é mais ele, hoje eu tenho outro psiquiatra que trabalha comigo, nós somos parceiros, então eu indico para ele indica para mim e eu tenho, assim, uma participação nas consultas dele, que é muito legal, porque o meu sonho era ter uma segunda renda. E aí chegou esse psiquiatra, graças a Deus por isso. Eu tenho a minha sala, tenho a sala dele, tenho a minha clínica que fica na minha cidade, em São Geraldo, e a Eliana estava falando de propósito. Desde que meu marido começou a atender, ele tinha o propósito de atender com valor social numa cidade vizinha, uma cidade que ficou muito conhecida ultimamente, né, por conta de uma tragédia, de uma enchente que se chama Ubá. E desde então nós temos um projeto social em Ubá. Toda quarta-feira eu atendo em Ubá por um valor social. O valor social hoje é maior do que a consulta que eu cobrava na época que eu comecei. Hoje o valor social lá é R$ 60. Quando o meu marido começou, ele cobrava R$ 30. E Eu é não tudo co muito difícil, né? Muito difícil.
E hoje só o valor social, o valor da terapia social que a gente faz nessa cidade, na cidade de Ubá, toda quarta-feira, eu vou para lá, ou seja, então na segunda-feira eu não atendo na minha clínica, na quarta-feira eu atendo em Ubá, então na minha clínica eu só atendo na terça, na quinta, na sexta e sábado eu tenho 2 pacientes fixos, que já estão comigo há muito tempo. Então, o máximo de atendimento que eu realizo é 30 pacientes, incluindo a galera de sábado. E graças a Deus, hoje já estou começando a fazer os meus produtos, os meus infoprodutos para vender. Tudo começou no Terapia da Prática. Tudo começou com a Eliane e com o Ricardo, que pegaram e engraçado, né, porque acabou Terapia na Prática, o Ricardo continuou aqui em casa. Porque o Eliezer pegou no Ricardo de uma forma, o Eliezer é meu esposo, que eles continuam juntos até hoje. Inclusive, a gente vai E falar semana que vem, acho que quarta-feira. e eu já tô de olho nessa reunião de vocês, porque eu quero participar, porque eu tô indo para essa praia agora. Bem-vinda, já faz parte. Mediante a toda a experiência que a Eliane tem, eu ainda sou um bebê, então eu preciso. Hoje, quando eu falei que estaria aqui com vocês, eu falei com o Eliezer, né, ele foi dar aula agora à noite, e aí eu falei assim: "Olha, eu vou terminar de atender e eu vou ficar aqui, porque a Eliane e o Ricardo me mandaram mensagem e eu preciso estar com eles. Eu tô sentindo falta disso, eu tenho saudade disso, tenho muita Ah, saudade". E eu falo, às vezes eu tenho alguns pacientes e eu falo assim: "Gente, lembrei disso, lembrei do que a Eliane falou. O que a Eliane faria no meu lugar?". E eu começo a tentar imaginar o que a Eliane faria, como a Eliane agiria. E isso é muito importante, porque quando eu penso assim, eu trago ela para minha mente e eu imagino direitinho até o tom de voz dela. Isso me dá uma força, eu vou lá e Ah, coisa linda! Érica, eu agradeço demais você falar pra gente, trazer a sua experiência. Eu falo para as meninas, né, no curso de você, conto situações de pacientes que você atendeu lá no começo. Lembra daquela paciente que veio com situação de abuso, que depois a mãe chegou e foi, né, desenrolando? Eu conto porque a tua vida também me serviu muito, né, as tuas experiências. A gente aprende demais, a gente não ensina só, a gente aprende também, e você me ensinou muito, e eu sou muito grata pela sua vida. Você foi uma das primeiras do movimento pago, né, da mentoria, porque a gente nesse movimento pago, a gente vai um pouco mais longe, e esse ir mais longe não termina. Não termina, porque sempre vai ter algo além para a gente fazer, né, algo além para gente ir servir, né, fazer cumprir o nosso propósito. Então seja muito bem-vinda, tá na hora de você ir além, né, naquela foto que eu coloquei que carinha sobe, né, você já chegou lá, dá para subir um pouco mais. Vamos subir um pouco mais. Eu agradeço demais a sua participação, está convidada para permanecer com a gente, ficar aqui agora. Eu estou muito feliz. eu também. Muito Gratidão. obrigada por poder estar aqui com vocês. Bora então, gente. Captação de pacientes. Vamos focar no desenvolvimento de estratégias humanas, éticas e conscientes para atrair pessoas que realmente precisam do seu trabalho terapêutico. Esse processo envolve comunicação clara, posicionamento profissional e construção de confiança, permitindo que o terapeuta amplie a sua atuação clínica sem perder sua essência e propósito. Esse momento aqui da captação de pacientes, vocês vão notar que no início ela vai precisar ser um pouquinho mais intensa, porque depois, os próprios pacientes que você captar, ele vai fazer, né, a divulgação do seu trabalho, porque eles vão falar do quanto a vida deles mudou depois que eles fizeram atendimento com você. Então, no início, a gente tem um investimento maior. A gente precisa, né, fazer ações necessárias, investir tempo, investir, né, nossa vontade de fazer isso acontecer. E aí depois isso vai acontecendo. Teve um momento na minha carreira
que eu precisei parar isso aqui, porque daí a minha agenda estava ficando muito cheia, e aí eu ficava ansiosa com o paciente esperando pelo atendimento. Então eu não conseguia manter a ociosidade da agenda, ou seja, paciente esperando para ser atendido. Então eu fechava, eu parava de divulgar para não ter paciente esperando, tá? Agora, naquele momento, eu não sabia que eu podia fazer diferente. Eu não sabia que eu podia trabalhar com grupo, eu não sabia que eu podia, né, montar, grupos específicos de pessoas com situações específicas, eu não tinha essa estrutura. Ricardo Leal ainda não tinha chego na minha vida, né, então eu não tinha esse entendimento. Então eu parava, porque eu não queria ter paciente esperando. Agora, no caso de vocês, nós vamos poder, no início, pegar forte nesse movimento de captação, e depois, quando começar a lotar a agenda de vocês, a gente começa a ampliar para outros caminhos. Estruturação da prática clínica. Esse processo envolve estruturar agendas, contratos, prontuários, encaminhamentos, métodos de atendimento e rotina profissional, criando uma experiência mais acolhedora para o paciente e mais sustentável para a carreira do terapeuta, essencial para que o terapeuta tenha mais segurança e controle de seus atendimentos. Gente, quantos alunos formados me mandam mensagem dizendo: Eliane, o paciente pediu um laudo. Eliane, paciente pediu encaminhamento. Eliane, paciente pediu para justificar no trabalho, como que é? Atestado. Paciente pediu um atestado. E como não como a pessoa não está na prática clínica, às vezes a gente acaba deixando esse conhecimento fora da formação. Só que aí o paciente entra, o aluno entra para atuação e essas situações começam a acontecer, né? Então, tudo isso, tudo que foi acontecendo nesse tempo todo, eu vou trazer aqui para a gente já ir pronto, já ir preparado para a nossa atuação, porque diante de cada situação que vier, a gente vai saber o que fazer, a gente vai saber como agir, tá? Comunicação terapêutica. Desenvolvimento da capacidade de acolher, orientar e transmitir transformação através da fala, da escuta e da presença. Esse processo ajuda o terapeuta a comunicar seu trabalho com clareza, autenticidade e conexão humana, fortalecendo os vínculos, os relacionamentos e o posicionamento profissional. Quando a pessoa começa a conversar com você para saber se você, né, vai poder atender, esse primeiro momento, gente, é extremamente essencial que a gente tenha uma conversa segura com o paciente, tá? Não importa se ele só está pesquisando, se ele só está fazendo cotação, se ele só está. Não importa que esse paciente chegou. Se você se posiciona ali diante daquela conversa, se você mostra segurança para aquela pessoa, se você mostra o teu profissionalismo, a tua capacidade para aquela pessoa ali naquele momento, sem necessitar provar nada para ele, mas só sendo você ali, muito provável que aquela pessoa pode até ter ligado para você para fazer pesquisa, mas ela vai ficar com você. Por quê? Porque ela vai sentir que você sim pode ser a pessoa que vai ajudar, tá? E acontece, né, acontece da pessoa ir lá, ela tá fazendo pesquisa, ela encontra outras pessoas mais barato, mas com você ela sentiu uma confiança, sentiu que você tá interessada em resolver a situação dela, que você foi profissional e, enfim, muitos aspectos que a pessoa avalia, a gente ensina isso também, e aí ela toma a decisão de ficar com você independente do preço, porque ela quer Exatamente. resultado. E às vezes custa caro, né. E muitas vezes a pessoa, quando você conversa e tem um posicionamento, ela, o seu preço pode estar até um pouquinho maior do que a outra pessoa que ela conversou, mas a forma como ela te sentiu ali vai fazer ela ficar com você, tá? Expansão financeira consciente. Desenvolvimento de uma relação saudável com a prosperidade, valor e remuneração na prática terapêutica. Esse processo ajuda o terapeuta a superar crenças de escassez, reconhecer o valor da própria entrega e construir uma carreira sustentável, equilibrando propósito, impacto humano e crescimento financeiro de forma ética e consciente. Então, aqui, nesse ponto, quando a gente for trabalhar esse ponto, a gente vai ter meio que um processo terapêutico de desbloqueio, tá? Porque a gente vai precisar desbloquear as nossas crenças. A gente vai precisar
resgatar a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o financeiro. E aí a gente vai precisar ir para nossa infância, vai precisar ir para nosso pai, vai precisar ir para nossa mãe. Eu vou utilizar as ferramentas que forem necessárias para esse fim. A terapia sistêmica, ela é maravilhosa, né? Então, a gente vai organizando para que vocês, não sei, sei quem que assistiu os cachorrinhos lá que eu mandei no WhatsApp. Ó, então aquele cachorrinho que para ali, que ele não consegue atravessar, ele está bloqueado, ele está cheio de crenças, ele está com medo de pisar no chão e ser sugado pelo chão, ele está com medo de não dar conta, ele não, é como se ele estivesse entrando num ambiente desconhecido para ele, que não dá segurança para ele saltar. Agora o outro não, né, na primazia, ele vai salta de maneira linda, de maneira maravilhosa. Então a gente ainda, né, pode ser que a gente esteja igual aquele cachorro que ficou parado na Existe ponte. Ficou com medo, ficou inseguro, ficou não sabendo que chão era aquele que ele estava pisando. Mas nós vamos caminhar para ser o outro, para ser aquele preto que dá aquele salto, que dá aquela volta linda. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. A gente vai precisar entrar nesse passo de desbloquear, tá? E às vezes pode ser que nesse momento nossos encontros vão ser um pouco mais emocionais, né? Mas a gente precisa ter esse momento, certo? Equilíbrio emocional do terapeuta consciente. Desenvolver equilíbrio emocional consciente é fundamental para que o terapeuta consiga acolher dores profundas sem se perder emocionalmente no processo, sem criar uma contra-transferência ali com o teu paciente. Esse fortalecimento ajuda a manter clareza, maturidade emocional e limite saudável na prática clínica, permitindo cuidar do outro sem negligenciar a própria saúde emocional, mental e espiritual. Por isso, cura-te a ti mesmo. Por isso, se você não curou a você mesma, você vai ter problema no atendimento clínico, você vai se sentir inseguro, você vai sentir insegurança, você vai sentir aquela sensação que muita gente sente, que é a síndrome do impostor. Você não vai se sentir capaz de estar ali diante do paciente, você vai, uma vozinha na tua cabeça vai falar: quem é você? Você acha que você pode estar aqui? Você acha que você pode ajudar essa pessoa? Olha para você, nosso juiz julgador interno, né? Então a gente vai olhar para todas as partes escuras nossas e iluminar cada uma dessas partes para a gente, quando estiver diante do nosso paciente, não entrelaçar com a situação dele, que vai ser a nossa que a gente terá resolvido, né? Então esse ponto aqui a gente vai trabalhar também. Propósito, legado e impacto. Gente, a hora que você sai da tua casa para o teu atendimento, ou na hora que você marca um atendimento com o teu paciente, seja no online, né? Queira causar um impacto favorável na vida dele. Quando a Érica falou que ela tinha muito medo de destruir a vida do paciente dela, ela estava dizendo de um cuidado muito grande, de uma responsabilidade muito grande. Ela estava olhando para o outro ser humano como se estivesse olhando para ela também. Ela não gostaria que alguém destruísse a vida dela. E ela estava olhando dessa maneira. Então, quando a gente sente aquele medo, quando a gente sente aquela insegurança, não é para você parar, é para você ir com cuidado, né? Aquelas placas que tem nas vias, tem uma curva enorme, tem uma placa, vá com cuidado, curva à frente. Tem quebra-mola, vá com cuidado, lombada adiante, né? Então, essas sensações que às vezes vêm para a gente, é para a gente ter cuidado, né? E no nosso caso, cuidado do outro, mas primeiro ter cuidado de nós também, tá? Porque aí a gente vai, mesmo sabendo que a pessoa está passando uma situação extremamente difícil, a gente vai saber que a gente pode ajudar, que a gente vai poder conduzir aquela pessoa, né, no caminho de solução. E aqui, o Ricardo Leal vai explicar um pouquinho para vocês, até um pouquinho pequeno, mas a gente vai deixar essa tela salva lá no grupo para vocês verem, tá? Com clareza. Ricardo Leal, por favor. Nessa tela aí, a gente está mais explicando sobre a questão de como você vai empreender como psicanalista, empreender como terapeuta, tendo sim a possibilidade de você crescer, ser reconhecida,
ter o teu nome em destaque nas redes sociais, tem o teu nome em destaque na tua cidade, ser aquela pessoa que a tua família que vão falar para tua família bem de você. Você vai ouvir as pessoas mais importantes da tua vida dizendo para você: "Nossa, você mudou muito, você teve resultado", mesmo quando ninguém acreditou, né. Então, é aquela coisa, quando só a gente acredita no nosso pensamento, na nossa ideia, no nosso propósito, às vezes a família desacredita, às vezes eles colocam a gente para baixo, às vezes eles desestimulam, eles não facilitam. Mas depois que você tem resultado, você vira a pessoa mais amada da família. A pessoa que deu certo, a pessoa que teve resultado, a pessoa que é referência para a família. Porque você rompeu com aquilo que ninguém acreditava que era possível. Você prosperou no meio das adversidades e dos desafios, e você fez mais resultado do que talvez todas as pessoas da tua família nas gerações anteriores. Então, a ideia é você poder sim chegar nesse momento e prosperar. A gente vai ter sim nossos conteúdos aqui gratuitos, semanais, para ajudar você a caminhar, pra ajudar você a sair do zero, para ajudar você a ter mais resultado naquilo que você já faz. E, eventualmente, você chegar no momento onde você vai ter o nosso acompanhamento individual, para a gente poder olhar para a tua realidade e dizer: ok, nesse contexto, eu faria exatamente isso, isso e isso, neste momento, neste contexto, com esse recurso financeiro, com essa estrutura que eu tenho hoje, eu faria isso. Até a gente melhorar e poder tomar ações diferentes, adaptadas à tua realidade. Então sempre vai ser quando for numa mentoria individual personalizada, né, a gente vai estar sempre olhando e adaptando a estratégia para a tua realidade. Aqui no aberto, no gratuito, vai ser um conteúdo para todos, né. Então lá vai ser potencialmente mais poderoso por causa disso, mas os 2 vão te ajudar. Ah, Aí, olha que lindo, ó, a estrada de tijolos dourados ali, ó, rumo à clínica terapêutica. Então, depois de você ter conseguido se estruturar, ter resultado pessoal, ter a tua própria clínica, a gente vai te levar numa jornada para que você possa escalar, crescer ainda mais. E o que que significa escalar, Ricardo? É você conseguir ter uma ação e ter múltiplos resultados por aquela ação. É você conseguir ter influência e ter, audiência e ter pessoas que amam você, que amam a tua autoridade, que te conhecem e reconhecem você e querem, seguir aquilo que você está dizendo, enfim. Então, porque para elas faz sentido, né. Então, esse processo permite que vocês entrem num novo estágio. A Erika comentou ali sobre infoprodutos e tudo mais, a gente ensina isso também. Poxa, legal, vamos lançar um aplicativo de meditação, vamos lançar um não um precisa nem ser uma necessariamente um aplicativo, mas vamos criar algo nosso que a gente pode disponibilizar e as pessoas possam comprar, né, adquirir aquilo no online, sem necessidade de você estar ali falando com a pessoa, né. Esse é o propósito da escalabilidade, né, a gente vai escalar, é como se você estivesse aqui no centro e a gente escala para todos os lados, né, onde não necessariamente precisa você estar ali presente. Isso, e parcerias estratégicas, enfim. E agora qual que é a outra novidade? Essa novidade está saindo do forno agora. A gente vai ter ferramentas para facilitar isso. A gente vai ter softwares para facilitar isso, que eles já estão em testes, e em breve eu vou lançar eles para o pessoal lá da mentoria individual. Então vai ter um aplicativo onde você vai poder marcar os seus agendamentos com o paciente, o aplicativo vai ter uma secretária de inteligência artificial que eu, Ricardo Leal, com esses anos e experiência e tudo que a gente aprendeu, eu mesmo vou treinar essa secretária, já estou fazendo isso e testando, validando isso. Então ela vai acolher os pacientes para você, vai tirar as dúvidas, vai levantar as objeções e vai inclusive ela ouve áudio. Vai vendo. Ela ouve áudio e ela consegue
interpretar tudo e conduzir a pessoa na jornada para ela agendar a chamada com você, para você fazer o atendimento com ela. Ela cobra a pessoa, enfim, ela faz tudo. Então, aí você vai poder agendar a pessoa, você vai poder se despreocupar completamente com os lembretes. "Ah, tem que mandar lembrete para o paciente". A IA vai fazer tudo para você dentro desse software que a gente montou e vai facilitar toda a gestão da tua clínica. Custos, tudo que vai estar integrado com estatística simples, coisa, né, para você mexer no próprio celular para facilitar. Você consegue agendar, você consegue mandar lembrete para o paciente, aliás, vai estar tudo automático, né, e você vai conseguir então fazer tudo o que faz na clínica por ali. Você vai Gente, conseguir captar pessoas das redes sociais para ali para dentro e mandar mensagem para todo mundo em massa, né, para você trazer eles para uma live, por exemplo, para você conseguir crescer ainda mais. Então, a gente tem essa é uma das ferramentas que vai sair, tem várias ferramentas, produção de isso. conteúdos para redes sociais e por aí vai. E tudo é modelado para vocês conseguirem ter o máximo de desempenho e resultado possível. E tudo por que que a gente está estruturando isso tudo? E aí porque a gente não mede esforços e nem custos para poder fazer vocês terem resultado. A gente está aqui e como a gente cresceu muito, para quem não sabe, a gente tem mais de 1000 alunos, né, só, em formação, né, fora os já formados, 256 formados já. Então, nesse processo de crescimento, a gente acredita que a gente precisa investir pesado para fazer com que vocês tenham mais resultado ainda, e a gente tem feito isso. Então, não se afastem da chama da fogueira, Isso. né. E sim, vai ter tarefinhas. Tinha uma pessoa ali que perguntou se tinha prova, Não, gente, não, prova a não. prova da vida. Só da vida tem. Todas comprometidas? Todas comprometidas? Show. Maravilha. Isso. Tchau, tchau. Beijo, seguimos juntas.